Olá pessoal, agora nós iremos trabalhar o capítulo 2 do livro Microeconomia do Pindyck e do Rubenfeld. Neste capítulo nós trabalharemos os fundamentos da oferta e da demanda. Bom, o modelo básico de demanda e oferta, esse modelo é um instrumento-chave da microeconomia. Então a microeconomia ela analisa prioritariamente o comportamento da oferta e o comportamento da demanda na economia. Esse modelo ele nos ajuda a, por exemplo, compreender como os preços mudam e o que acontece quando, por exemplo, o governo intervém em um determinado mercado. Então, o modelo da oferta e da demanda, ele combina dois conceitos muito importantes que são a curva de oferta e a curva de demanda. Partindo então para a análise da curva de oferta, o que essa curva nos indica? A curva de oferta nada mais é do que a relação entre as quantidades de uma determinada mercadoria que os produtores estão dispostos a vender e o preço dessa mercadoria, indicando que quanto maior o preço da mercadoria, mais quantidades dessa mercadoria os produtores estão dispostos a colocar à venda no mercado, porque quanto mais elevado o preço, maior interesse do vendedor em vender aquele produto. Então a curva de oferta ela tem esse formato, um formato positivamente inclinado, indicando que quando aumenta o preço, aumenta também a quantidade ofertada, portanto uma relação direta. Olá pessoal, agora nós iremos trabalhar o capítulo 2 do livro Microeconomia do Pindyck e do Rubenfeld. Neste capítulo nós trabalharemos os fundamentos da oferta e da demanda. Bom, o modelo básico de demanda e oferta, esse modelo é um instrumento-chave da microeconomia. Então, a microeconomia ela analisa prioritariamente o comportamento da oferta e o comportamento da demanda na economia. Esse modelo ele nos ajuda a, por exemplo, compreender como os preços mudam e o que acontece quando, por exemplo, o governo intervém em um determinado mercado. Então, o modelo da oferta e da demanda, ele combina dois conceitos muito importantes que são a curva de oferta e a curva de demanda. Partindo então para a análise da curva de oferta, o que essa curva nos indica? A curva de oferta nada mais é do que a relação entre as quantidades de uma determinada mercadoria que os produtores estão dispostos a vender e o preço dessa mercadoria, indicando que quanto maior o preço da mercadoria, mais quantidades dessa mercadoria os produtores estão dispostos a colocar à venda no mercado, porque quanto mais elevado o preço, maior interesse do vendedor em vender aquele produto. Então a curva de oferta ela tem esse formato, um formato positivamente inclinado, indicando que quando aumenta o preço, aumenta também a quantidade ofertada. Portanto, uma relação direta entre preço e quantidade. Se a gente analisar esse gráfico que está na tela, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Que essa primeira curva de oferta, que está numa linha contínua vermelha, ela indica as combinações de preço e quantidade num determinado mercado que os vendedores estão dispostos a colocar à venda. Porém, o que acontece com os preços, por exemplo, se houver um aumento da quantidade ofertada de produtos na economia? Bom, quando acontece um aumento da quantidade de produtos na economia, ou seja, há um aumento da oferta ou um deslocamento para a direita na curva de oferta, indicando que houve aumento de quantidade de produtos à disposição dos consumidores, a tendência é que os preços desses produtos reduzam no mercado, saiam aí nesse caso do gráfico de P1 para P2. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de produtos no mercado, menor será o preço desses produtos se a demanda também não aumentar. O que significa? Se eu tenho uma X quantidade de produtos nos mercados para venda e de repente há um aumento acentuado desse produto, as pessoas não vão conseguir comprar tudo ao mesmo tempo. Então vai ter uma certa
paralisação ali de parte desse produto nas prateleiras, o que significa que para que tudo seja vendido, os ofertantes tenderão a baixar os preços para que os consumidores se interessem por aquele excesso de produtos. Então, quando há um aumento da oferta, um deslocamento da curva de oferta para a direita, a tendência é que os preços desse produto no mercado caia. Continuando a nossa análise, partindo agora para a análise da curva de demanda, a curva de demanda tem esse formato negativamente inclinada, porque é uma relação também entre a quantidade de bens que os consumidores desejam adquirir em relação aos preços desse produto no mercado. Por que é que ela é uma curva negativamente inclinada? Porque a relação entre a quantidade que as pessoas querem comprar e o preço, ela é inversa. O que significa isso? Que para o consumidor, quanto menor o preço, mais quantidades desse produto ele tende a adquirir. Porém, o contrário também é válido, né? Quanto maior o preço, menor as quantidades que o consumidor deseja comprar. O que significa, então, que nós temos uma relação inversa entre quantidade e preço dos produtos. E isso gera, então, uma curva negativamente inclinada. Se a gente analisar esse gráfico aqui, então, nós temos a seguinte situação. A quantidade demandada está em função do preço, só que quanto maior o preço, menor as quantidades demandadas, quanto maior o preço, menor as quantidades demandadas, e quanto menor o preço, maior as quantidades demandadas, né? Invertido aí a relação. Então vamos imaginar nesse gráfico aí, que nós temos essa linha azul contínua, que é a primeira linha da demanda, e por acaso, em algum momento nesse mercado, há um aumento da demanda, há um aumento da busca dos consumidores por aquele produto, por um determinado produto. Então a demanda se desloca para a direita, indicando que as pessoas querem comprar mais daquela mercadoria. O que acontece então com o preço do produto quando há um aumento da demanda, considerando os demais fatores constantes, né? Ou o famoso ceteris paribus aí da economia. Apenas houve um aumento da quantidade que as pessoas querem comprar desse produto no mercado. Quando há um aumento da demanda ou um aumento da procura pelo produto, a tendência é que o preço desse produto aumente de P1 para P2, indicando que houve um excesso de demanda, e devido a esse excesso de demanda houve então um aumento de preço para poder suprir a demanda então existente. Então há um aumento quando há um aumento excessivo aí de demanda pelo produto. E aí nesse contexto nós temos então outros conceitos que a gente precisa agora compreender. Bom, primeiro é o mecanismo de mercado. O que é esse mecanismo de mercado? Bom, o mecanismo de mercado é uma tendência em um mercado livre de que os preços se modificam até que o mercado fique limpo ou sem sobras de mercadoria. Ou seja, quando os vendedores ofertam muito, o preço tende a diminuir porque não tem tantos consumidores assim interessados no produto por um preço elevado, né, daquelas quantidades. Então, se o preço cai, os consumidores tendem a adquirir esse produto até um determinado preço e uma determinada quantidade, que vai gerar então um momento no mercado em que não há nem excesso de oferta e nem excesso de demanda, e aí o preço se estabiliza. Nesse caso, então, ele chama isso de mercado limpo. Não há excesso, né? Não há sobras de mercadoria no mercado e nem falta de mercadoria no mercado. Então, existe um equilíbrio. O equilíbrio, na verdade, ele é um ponto, se a gente for analisar isso na forma descritiva, seria o seguinte: o equilíbrio é o ponto onde a oferta é igual à demanda. Olhando para o gráfico da oferta e da demanda, nós podemos traçar então as duas curvas, a curva de oferta e a curva de demanda, no mesmo gráfico, fazendo com que no momento em que as duas curvas se encontram, a gente ali identifique que existe o equilíbrio de mercado. Então, no conceito apresentado, é que o equilíbrio no ponto em que as duas curvas se cruzam, dizemos que foi atingido o equilíbrio entre preço e quantidade ofertada e quantidade demandada. Demanda igual a oferta por um determinado preço. Excesso de oferta é quando uma quantidade ofertada excede a quantidade demandada. Tem mais produto à venda no mercado do que pessoas interessadas em comprar. Então, sobra produto no mercado. E o excesso de demanda é quando há uma quantidade excessiva
né, de demanda em relação à quantidade ofertada. O que significa isso? Que existe mais pessoas querendo comprar o produto do que produtos disponíveis para serem vendidos. Então, nessas duas situações, nós vamos então ver o mercado oscilando os preços até chegar no equilíbrio. Então, no equilíbrio, quando há mudanças, né, por exemplo, na curva de oferta, nós teríamos a seguinte situação. Olha essas duas curvas contínuas, a curva da oferta e a curva da demanda. Seria o primeiro momento desse mercado. Só que em algum momento, se a curva da oferta aumenta, significa que há maior quantidade de produtos expostas no mercado para serem vendidos. Nesse momento há um excesso de oferta, excesso de produtos sendo ofertados no mercado. Então, quando a curva de oferta se desloca para a direita, o mercado se equilibra a um preço mais baixo e a uma quantidade maior. Por quê? Houve uma maior quantidade ofertada, mas para aumentar a venda dessa quantidade ofertada, necessariamente haverá uma redução de preço, porque o excesso de oferta leva à redução de preço na economia. Então, isso é confirmado aqui no gráfico quando a gente analisa essa linha pontilhada da oferta, que a demanda continuou igual, ela não mudou. O que mudou apenas foi a quantidade de produtos ofertados nesse mercado. E por isso houve esse deslocamento da curva. Esse deslocamento da curva, então, considerando a demanda existente, vai proporcionar uma redução dos preços. Nesse caso, do ponto P1 para o ponto, né, que seria o preço P3. Ou seja, maior quantidade ofertada, se nada mais se alterar nesse mercado, o preço da mercadoria vai reduzir. Agora, se a gente faz essa análise, não com base na oferta, mas com base na demanda, nós temos a seguinte situação no caso de um aumento da quantidade demandada. Então, se há um aumento da quantidade demandada, mas não há um aumento nesse momento de oferta, significa que tem muito mais compradores querendo comprar o produto do que vendedores dispostos a vender aquele produto, né? Ou quantidades disponíveis daquele produto para a venda. O que significa então que tem muita gente querendo comprar e pouco produto à venda? Excesso de demanda. Em momentos em que há excesso de demanda, acontece efeito, vamos dizer assim, no preço da economia, que seria o seguinte: quando aumenta-se a demanda, mas a oferta permanece a mesma, a tendência é que o preço dessa mercadoria aumente, porque tem mais gente querendo comprar do que produto disponível para a venda. Então, nós temos aqui, se a gente analisar o gráfico, a primeira linha, a demanda inicial, que nós temos aqui um preço P1, né, onde existe aqui o equilíbrio entre oferta e demanda, e o preço P1 e quantidade, que é 1. Só que nesse caso aconteceu o quê? Um aumento da quantidade demandada. Mais pessoas se interessaram pelo produto naquele mercado. Então houve um deslocamento para a direita da curva de demanda. Esse deslocamento para a direita da curva de demanda, considerando que a oferta não se alterou, né, permaneceu a mesma, então ele causa uma situação de aumento dos preços de P1 para P3. Então, há um aumento da quantidade comprada, demandada, e o preço do produto aumenta também. Então, quando a oferta aumenta e a demanda não, há uma redução de preços, que é o que está no gráfico anterior, certo? E quando a demanda aumenta, mas a oferta não, há uma redução, aliás, há uma elevação de preço nesse contexto. Então, esse novo equilíbrio, né, acontece de que maneira? As curvas se deslocam ao longo do tempo em respostas a mudanças nas condições de mercado. Sei lá, aumento de produção, sazonalidade, a pessoa se interessa mais por determinado produto porque virou moda, ou porque agora faz bem para a saúde. Então, existem algumas características que fazem com que as pessoas tomem decisões de consumo de forma a aumentar ou diminuir o consumo de uma determinada mercadoria, e também em relação à oferta, né? A tendência de maior facilidade para produzir determinado produto, maior dificuldade, melhor preço no mercado, vai causar aumentos, por exemplo, em algumas situações também dessa oferta, e momentos de dificuldade de produção, redução da oferta. E essa oscilação entre quantidades ofertadas e quantidades demandadas vai gerar a oscilação de preços na economia. Bom,
No exemplo que a gente vai ver a seguir, o deslocamento para a direita das duas curvas, aí nesse caso quando muda as duas curvas, né? Nós analisamos aqui o primeiro gráfico, onde só a oferta se deslocava para a direita, aumentava a quantidade ofertada, que fazia com que o preço daquele produto caísse no mercado. O segundo gráfico, quando a demanda se desloca para a direita, então quando há uma maior demanda para o produto, o preço tende então a subir, né? O preço daquele produto. Agora, a gente observando essas mesmas reações, mas numa situação em que há um deslocamento tanto da oferta quanto da demanda. E o exemplo é o seguinte: o deslocamento para a direita de ambas as curvas, ou seja, tanto a curva de oferta quanto a curva de demanda se deslocam para a direita, em um preço mais alto que o anterior, vai resultar, né, num preço mais alto que o anterior em uma quantidade bem maior do que a anterior. Então o preço vai aumentar um pouquinho, que houve aumento de oferta, mas também houve aumento de demanda, e as quantidades negociadas no mercado serão muito maiores. Então, em geral, as mudanças nos preços e na quantidade de produtos disponíveis dependem do tamanho do deslocamento dessas curvas de oferta e demanda e também da inclinação dessas curvas. Então, se a gente observa aqui, olha, esse mercado, nesse caso aqui, houve aumento da oferta, que deslocou o S para S', e o aumento da demanda, que deslocou o D para o D', aqui, ó. Nota que no primeiro momento, que são as curvas contínuas, nós tínhamos um P1 e Q1, ou seja, essa quantidade aqui de produtos era comercializada por esse preço aqui no equilíbrio. Só que aconteceu o seguinte: aumentou-se a oferta do produto, né? Deslocou aqui a linha vermelha, aumentou a oferta do produto. Se tivesse aumentado só a oferta, olha só o novo equilíbrio, seria um preço bem mais abaixo. Só que acontece que não aumentou só a oferta, aumentou também a demanda. Então, quando aumentou a oferta e também aumentou a demanda, o preço do produto acabou aumentando um pouquinho nesse mercado, e a quantidade consumida ou negociada agora no equilíbrio desse mercado é bem maior do que a quantidade inicial. Então, quando acontece um aumento tanto da oferta quanto da demanda, nós temos um aumento de produtos vendidos, né, de forma substancial dessa quantidade, e um aumento pequeno nos preços, porque houve aumento das duas vertentes, tanto da oferta quanto da demanda. A questão da inclinação do gráfico vai nos indicar quanto mais sensível, menos sensível é a oferta ou a demanda desse produto em relação ao preço. E aí seria um cálculo de elasticidade que a gente vai ver num outro momento, ok? Então, por enquanto, a análise inicial da oferta e da demanda, de acordo com o Pindyck e Rubinfeld, é esse ponto aqui. Tanto observar a oferta quando se desloca, né, para a direita ou para a esquerda. Aqui a gente analisou só para a direita, mas também se você analisar para a esquerda, a reação é a inversa. Em vez de aumenta o preço, por exemplo, aumenta a oferta de um determinado produto e o preço desse produto tende a cair, quando há uma redução da oferta, o preço desse produto tende a aumentar, e vice-versa em relação à demanda também. E aqui no equilíbrio é fazer esse intercalamento, o que acontece quando as duas curvas se deslocam. Aqui a gente poderia ter outras realidades, por exemplo, aumento de oferta, redução de demanda. Ao mesmo tempo, a gente poderia ter redução de oferta, redução de demanda ao mesmo tempo. A gente poderia ter aumento de demanda e redução de oferta ao mesmo tempo. E cada uma dessas realidades gerariam resultados de quantidades e preço de equilíbrio diferente.